as palavras do nosso presidente, Emetério II, eu inicio cumprimentando a todos, senhoras e senhores aqui presentes, estimados acadêmicos. Eu sou o professor Casimiro Campos, acadêmico filiado como sócio efetivo aqui da ANLEF. Neste momento, serei cerimonialista dessa sessão. Demais, esse momento especial escolhido para exemplo dos demais, como o nosso Emetério já nos colocou. Esse momento é muito especial, tendo em vista todo esse nosso esforço, não é? De reconhecimento e também de enriquecer o nosso trabalho e a nossa academia, abrindo portas e janelas da nossa ANLEF, especialmente aqui no Palácio da Luz, a todos que conosco possam se juntar na construção, no fortalecimento de ações que enalteçam cada vez mais e sempre a literatura, o livro, os autores, a cultura e a resiliência de nosso povo frente a todos os desmandos socioculturais que enfrentamos cotidianamente. É neste ensejo que iniciamos nossas homenagens de reconhecimento público em alusão ao mês do orgulho LGBTQIAPN+, celebrado em 28 de junho, amanhã, não é? Mas, por conta de nosso calendário regular de reuniões, aqui na ANLEF, comemorado hoje, véspera deste marco de resistência, importante para a nossa sociedade e celebrado por todos que fazemos a Academia Metropolitana de Letras de Fortaleza, ANLEF. Este importante marco refere-se a um episódio real que aconteceu em 1969, em Nova York, nos Estados Unidos, conhecido como Revolta de Stonewall, onde frequentadores do bar Stonewall Inn, incluindo mulheres trans, gays, lésbicas e afins, registraram a violência policial e a repressão, dando início a um movimento de resistência por direitos e visibilidade da comunidade LGBTQIA+. Assim, em nome da nossa gestão, ANLEF cada vez mais nossa, aqui representada pelo nosso presidente Emetério II e demais membros da nossa diretoria, salvo a todos os presentes, acadêmicos, homenageados, familiares, amigos, convidados e a comunidade em geral. Recebemos com muito carinho uma calorosa salva de palmas para a nossa primeira homenagem de hoje, à Associação Mães do Orgulho e Resistência Ceará, ONG Amor Ceará, na pessoa da sua presidenta, Gioconda Aguiar, que aqui representa a ONG Amor Ceará. Dona Gioconda, venha aqui, por favor, receber a nossa homenagem. A Dona Gioconda, presidente da Associação Mães do Orgulho e Resistência do Ceará, ONG Amor Ceará, vai pronunciar-se aqui no nosso público. Bom dia a todos. Como já foi dito, eu me chamo Gioconda Aguiar, estou como presidente da ONG Amor e quero primeiro parabenizar a nova diretoria por estar fazendo essas mudanças, de levar a ANLEF ao povo, né, porque, como foi dito, nada é feito dentro só de quatro paredes. Então, parabéns a todos, né, que estão fazendo essa mudança. Eu vou falar um pouquinho da nossa ONG. A nossa ONG é composta de mães e pais de pessoas LGBTs. Eu sou mãe de uma mulher trans, hoje com 26 anos de idade, e entrei nessa militância por acreditar que a minha filha estava sofrendo muitas repressões na rua. E percebi isso no dia que ela estava indo para a faculdade e passou por mim com um fone de ouvido muito alto. E eu perguntei a ela, minha filha, você vai perder sua audição.
E ela disse: mãe, é para não escutar as piadas na rua. E isso mexeu profundamente comigo e eu decidi não ficar sozinha, me juntar a outras famílias, me juntar a outras mães e lutar contra esse preconceito, né? Porque jamais uma mãe ou um pai, um familiar, né, a mãe gera uma filha, um filho, para ser ridicularizado no meio da rua, pelo que ela é. Então, assim começou a nossa luta aqui em Fortaleza. A Amor hoje está com 1 ano e 6 meses de ONG, mas nós a gente já vem nessa militância há 9 anos, né? E assim, a cada dia a gente percebe que a gente sim vem ganhando espaço, mas a gente precisa de muitas ajudas, a gente precisa de muitas mãos, porque se a gente não tiver a união de pessoas também como vocês, a gente não dá passos positivos. E o preconceito ainda mata muito. O Brasil e o Nordeste é um dos locais que mais matam nossas filhas. E para a gente pensar um pouco, essas filhas que são mortas por ódio são as filhas que estão mais propensas lá na ponta, na prostituição. E essas filhas são mortas por homens que usam aqueles corpos. Então, é como se fosse assim, como assim? São usadas e são descartadas. Por quê, gente? Porque esses homens, eles sentem medo desse amor que sentem por esses corpos. Lembrando a vocês que essas filhas que estão nas esquinas não são procuradas por outras filhas, não. Elas são procuradas por homens, muitas vezes casados. 95% dos homens são casados e vão atrás das nossas filhas que foram expulsas com 13, 14, 15 anos de casa. Por isso estão nessas esquinas. O que a gente quer é mudar essa realidade. É mudar essa realidade como a gente faz na nossa casa, acolhendo. Se eu fosse pegar a minha filha, na hora que ela dissesse para mim: mãe, eu sou uma pessoa trans, e botassem na rua, o que seria da minha filha? Então a gente está aqui para acolher. A gente tem que levar amor. Muitas pessoas falam de Jesus, de Deus, que é pecado. Pecado é não amar. Pecado é não valorizar, não respeitar. Então, esse tipo de discurso de ódio, a gente tem que começar a acabar. E a gente só vai conseguir com a ajuda de todo mundo junto. Todo mundo, toda a população. É quando a gente escutar uma piadinha: ah, tá vendo uma travesti passando ali, uma pessoa tá ridicularizando, chegar e dizer: vamos acabar com isso. Pare com isso. Nós somos mães e perdemos nossos filhos por ódio. Não é para doença, não é para nada, é por ódio. Então a gente não pode mais aceitar isso. Então fica aqui o nosso pedido, um pedido de ajuda mesmo de mãe. Cada pessoa que estiver aqui hoje nos escutando, se você presenciar uma cena de preconceito, seja preconceito racial, de homofobia, de transfobia, não compactue. Diga não. Muito obrigada. Vocês viram a fala da dona Gioconda, que aqui representa a Associação de Mães de Orgulho e Resistência Ceará, ONG Amor Ceará, e o depoimento dela não é muito forte, nesse sentido de dizer dessa condição necessária para uma sociedade democrática e justa, a necessidade de nós incluirmos todos. Isso requer respeito, não é?
e vejam esse depoimento extremamente emocionante, não é? Do carinho com que ela trata a causa no sentido maior de dizer que nós precisamos nos educar nesse sentido para construir uma vida melhor para todos. É nessa esperança que neste momento, à frente da mesa de honra, o nosso presidente Emetério II entrega orgulhosamente nossa distinção acadêmico-literária para todos que fazem pelas lutas diárias a Associação Mães do Orgulho e Resistência Ceará, a ONG Amor Ceará. Vamos aos momentos de registro fotográfico. Peraí, que eu quero. Perfeito. Como a gente sempre fala, em nome de todos que fazemos a Academia Metropolitana de Letras de Fortaleza, a nossa ANLEF, reconhecemos publicamente o mérito das atividades desenvolvidas pela Associação Mães do Orgulho e Resistência Ceará, AMOR, na pessoa de sua representante, Gioconda Aguiar, presidenta da entidade, a quem orgulhosamente saudamos com a entrega desta distinção acadêmica e literária. Pedimos a todos muita salva de palmas. Para a nossa segunda homenagem de hoje, a representante da União Nacional LGBT Ceará, UNA LGBT Ceará, na pessoa da sua representante maior, a presidenta Silvinha Cavalieri. Silvinha, vem até aqui, por favor. A Silvinha vai ter o mesmo tempo da dona Gioconda para também nos cumprimentar. Bom dia a todas, todos, todes. Eu sou Silvinha Cavalieri, sou travesti, fui acadêmica do curso de Letras, Português e Literatura da Universidade Federal do Ceará, a qual eu tenho muito orgulho de ter construído uma trajetória memorável na educação cearense e ter sido uma pessoa que passou pelo curso de Letras e contribuiu para a transformação do curso em muitos sentidos. Primeiro, que o curso ainda não tinha tido o privilégio de receber uma mulher trans, uma travesti, nos seus corredores, entre os seus acadêmicos e acadêmicas. Então, ter sido a primeira a provocar professoras, professores, coordenação, discentes, a lidar com uma diversidade tão diferente, tão singular, né, tão única, foi muito significativo. Foi muito significativo chegar no Bosque Moreira Campos e fazer daquele bosque um ambiente mais colorido, um ambiente que acolhesse a diversidade, né? Lembro muito bem de várias vezes ser abordada por um professor, uma pessoa que todos devem conhecer muito bem, professor Mozânio Teixeira Duarte, né? Professor Mozânio várias vezes me abordou e disse: como é importante, minha filha, você estar aqui. Muito importante ter você na nossa instituição. E isso me motivou, inclusive, a disputar o centro acadêmico Patativa do Assaré, que representava todos os estudantes de letras. Fui presidenta do centro acadêmico por 2 gestões consecutivas. Iniciei em 2012, fui reeleita em 2013. Então, foram 2 anos consecutivos representando as estudantes e os estudantes do meu curso. E aproveito aqui o momento da homenagem mesmo, a maioria não estando presentes aqui, mas na pessoa da Bruna Fontinelli, que veio me prestigiar e que foi minha colega de curso. Em nome da Bruna, agradecer a todos aqueles estudantes que confiaram a representação a mim, né, para que eu pudesse entrar naquele curso e fazer a diferença, né? Defender a aprovação do curso de Letras Libras, que ainda não havia, e nós conseguimos.
nós conseguimos contribuir com mudanças importantes na universidade, como congelar o preço do almoço para as estudantes e estudantes, defender o ônibus Intercamp, que não existia, e foi um ônibus que passou a integrar vários campi da universidade aqui em Fortaleza. Então, a minha trajetória acadêmica foi muito feliz, né? E também não seria tão feliz se eu não tivesse tido o apoio familiar, né? A gente viu aqui a homenagem anterior sobre as famílias, para as famílias de pessoas LGBT+, e aqui está presente a minha mãe, Dona Gracinha, ali de vestido azul, uma mulher que compreendeu que a nossa família só poderia mudar a sua trajetória por meio da educação. Ela que, com a pouca instrução que teve, resolveu investir na educação dos filhos, e eu fui a filha agraciada que conseguiu chegar à universidade e hoje está construindo uma história para fazer orgulho para a Emma, para minha mãe, para o meu pai, para as minhas avós e avós que já são falecidos, mas saberem que existe uma pessoa travesti que não sucumbiu às desigualdades e às vulnerabilidades, que se agarrou à educação com unhas e dentes para não seguir essa trajetória que a Gioconda mencionou, a trajetória da prostituição. Não que não haja essa pressão constante, porque nós somos pessoas hipersexualizadas. O meu corpo, ele não anda nos espaços sem receber um assédio, sem receber importunação sexual, sem receber o desrespeito de homens que querem acessar esse corpo ao seu bel prazer, mas que não legitimam a minha existência para fora do âmbito sexual, que não podem admitir uma mulher como eu como uma professora de língua portuguesa numa instituição de ensino, porque eu deveria estar em espaços para os quais eu me formei, para os quais eu me dediquei durante anos na universidade, mas eu não estou. Hoje eu emprego o que eu aprendi nos cursos de letras em outra área. Hoje eu estou assessora parlamentar da deputada estadual Lia Gomes, na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Estou fazendo uma segunda graduação em secretariado executivo na UFC e agregando tudo que eu aprendi nos cursos de letras e levando, principalmente com muita didática, também para as escolas, né? Admirei muito o trabalho da AMLEF nas escolas, né? A UNA LGBT e a Amor tem um trabalho também de visita às escolas para falar sobre diversidade sexual e gênero, e nós já fomos para muitas escolas desde que nós começamos essa parceria. E é muito importante porque é a próxima geração, Emetério, que vai romper com as desigualdades e as iniquidades que da nossa geração para as anteriores acabaram perpetuando por um simples fator. Os preconceitos, eles são ensinados pelas pessoas que nós amamos. Foram os nossos pais, avós, tios, os professores queridos, os líderes religiosos que nós acompanhamos, que acabaram fazendo falas preconceituosas que nós absorvemos. Pelo amor, nós aprendemos a ser preconceituosos. Então, pelo amor, nós vamos ter que aprender a deixarmos de ser preconceituosos. Eu fico observando aqui o banner da UNEF, vejo a data da fundação, 16 de maio,
é a véspera do dia 17 de maio, que é o Dia Internacional de Luta contra a LGBTfobia. Então, a ANLEF e essa luta contra a LGBTfobia, elas estão muito próximas, não só por uma questão de data, mas também por uma questão humana. Porque nós que passamos e que ainda estamos nas letras, nós bem sabemos que as letras, elas falam sobretudo sobre humanidade. Não há como dissociar a literatura, não há como dissociar a palavra do ser humano. A palavra existe porque o ser humano existe. E o ser humano existe porque existe palavra para nomeá-lo. Então, por meio dessas palavras, nós precisamos chegar a mentes e corações das pessoas para dizer que toda vida merece respeito, toda vida tem que ter dignidade, toda vida precisa ter a sua diversidade acolhida e legitimada. Sem isso, nós não conseguiremos ser nada do que nós nos propomos a ser. A nossa trajetória aqui na Terra, ela não é válida se a gente não souber acolher a característica mais bonita da humanidade, que é a diversidade. Então, encerrando, em nome da União Nacional LGBT, que é uma organização que existe nos 26 estados brasileiros e no Distrito Federal, trabalhando articulação política. Nós não somos uma entidade assistencialista que resolve os problemas da população LGBT+. Quisermos nós ter esse poder simbólico e esse poder concreto nas mãos, mas isso é uma responsabilidade do Estado brasileiro. Então, nosso papel é articular com o Estado brasileiro, cobrar de todas as dimensões do Executivo, Legislativo e Judiciário, federal, estadual e municipal, que atendam aos direitos da nossa população. Nós cobramos todos os dias, nós articulamos todos os dias com diversos órgãos para que eles façam o mínimo que está na Constituição brasileira, que é garantir o direito à vida de todas as pessoas, sobretudo das pessoas LGBT+. Então, nós agradecemos, em nome da UNLGBT, pela homenagem da UNLEF, desejar vida longa para as nossas instituições, para a UNLGBT, para a AMOR, para o GRAB e principalmente para a querida UNLEF. Muito obrigada e vida longa para nós. Isso. Mais uma vez, à frente da nossa mesa de honra, o nosso presidente Emetério II entrega orgulhosamente, em nome da ANLEF, a nossa distinção acadêmica literária a todos que fazem pelas lutas diárias, como aqui bem pôs o depoimento da Silvinha Cavalieri, a União Nacional LGBT Ceará, UNA LGBT Ceará. No caso, vocês viram a fala da dona Gioconda, agora da Silvinha, afirmando a necessidade da construção de uma sociedade democrática passa necessariamente pela conquista de direitos. Porém, aí não se faz apenas, no sentido amplo, a vida da cidadania por meio dessa conquista. É também necessária a nossa solidariedade, o nosso apoio, não é? A nossa sensibilidade, para que a gente possa trazer nas nossas relações cotidianas, na família, não é? Com os nossos filhos, com as pessoas queridas, os nossos amigos, nas nossas entidades, aqui especialmente da ANLEF, também a solidariedade às pessoas que militam nessa branca. Eu sou uma mulher travesti, negra, de 51 anos, que já peguei a ditadura no fiozinho, mas ainda peguei e não tenho um ensino fundamental acima de nossa colega Silvinha Cavalieri, que a minha experiência mesmo foi na terra, no braço, na luta, na resistência, E aqui eu estou em nome do GRAB, uma associação não governamental,
né, que trabalha a defesa e os direitos da LGBTQIA+, e pessoas vivendo com HIV. Já estamos na luta há 37 anos, né, e eu aqui estou em nome da nossa presidente, Dário Bezerra, que devido à nossa parada LGBT, né, a nossa 25ª parada LGBT, que acontece agora no dia 28, dia do orgulho LGBT, e por devidas demandas e agendas, ela não pôde estar aqui, mas já deixa um agradecimento, né, a LACTO pelo convite. Minhas palavras são muito poucas, né, eu não preciso falar muito, mas me sinto extremamente agradecida, não só como pessoa, não só pela instituição, né, mas pela casa nos receber, nos dar essa visibilidade de mostrar quem somos, onde estamos e que podemos estar de corpo presente em todo e qualquer lugar, né? A todos que vieram, né, nessa homenagem, a todos que foram homenageados, eu me sinto extremamente feliz por estar nesse local, enquanto instituição, enquanto pessoa. E o GRAB faz um trabalho de 37 anos dentro de lutas, buscando para toda a classe LGBTQIA+, uma melhoria, né? A gente não pode fazer de pessoa a pessoa, mas a gente tem que fazer por toda a comunidade, saber que está sendo assistida, saber que tem direitos, que isso é o mais importante. Há 50 anos atrás, quando eu me reconheci enquanto uma mulher travesti, não tínhamos nada disso. Era a falta do conhecimento, a falta do apoio, como diz a nossa amiga Silvinha, o que nos leva para a rua, as mulheres travestis, são exatamente a falta do apoio familiar, que era o que mais nos faltava, né? Então, eu mais uma vez peço uma salva de palmas a essa mulher maravilhosa, guerreira, que é a amiga Silvinha Cavalieri, por ter dado a ela a oportunidade de ser a mulher que é hoje. E é isso. Eu convido então a Viviane Venâncio e o nosso presidente Emetério II para se posicionarem aqui à frente na mesa de honra, e que o nosso presidente Emetério II fará agora orgulhosamente a entrega da distinção acadêmica literária da ANLEF a todos que fazem, pelas lutas diárias, o grupo de resistência Asa Branca GRAB. Uma salva de palmas, e agora os existe uma fotografia. Em nome de todos que fazemos a Academia Metropolitana de Letras de Fortaleza, ANLEF, reconhecemos publicamente o mérito das atividades desenvolvidas pelo Grupo de Resistência Asa Branca GRAB, que é referência para a gente também, na pessoa de sua representante, Dário Bezerra, presidenta da entidade, a quem orgulhosamente saudamos com a entrega desta distinção acadêmica e literária. Uma salva de palmas, gente! Quero deixar claro, antes de finalizar a homenagem, o quanto o lema da parada LGBT, da parada do orgulho LGBT desse ano é muito forte. Há 25 anos combinando de não morrer. Há 25 anos articulando para não morrer. Quando a Silvinha diz que não ajuda diretamente as pessoas, ela está muito enganada. Ela ajuda, porque passa pela articulação política essa efetivação dessa ajuda. Sem articulação política, a gente não efetiva nada. Para aqueles que dizem que não defendem política, que não gostam de política, parabéns, vocês estão incentivando quem gosta a dominar, incentivando quem gosta a literalmente manipular. A gente é política, nós somos políticas, gostando ou não, a gente está numa articulação política permanente e faz parte dessa luta não se omitir. Faz parte dessa luta falar, porque é quando a gente cala, é quando a gente não discute, é quando a gente não se posiciona que a gente abre para que os absurdos aconteçam, que a gente abre para que aqueles que nos destroem venham e consigam fazer. Então precisamos sim dessa articulação política, e a Silvinha sim ajuda diretamente,
como o Grave, que ajuda também, como o Amor, que ajuda também, e que não são as únicas, são essas que homenageamos nesse ano, mas que ano que vem possamos abrir para outras, porque afinal de contas a nossa gestão tem pressa e a nossa gestão entende que abrir espaços para reafirmar e abrir espaços para incentivar todo mundo que luta, toda luta é muito válido, porque toda luta é válida. Obrigado, valeu também. Os cumprimentos do Padre Giovanni, do Jailson, a nossa mesa então, seguindo para o encerramento dessa sessão.